Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Presper. Olha eu aqui de novo. Adivinha quem voltou? Falando um pouquinho mais de cirurgia plástica para vocês. E hoje eu estou aqui para falar sobre as 10 coisas de lipoaspiração que você precisa saber antes de fazer a cirurgia. Para que serve a lipoaspiração? Ela serve para tratar a gordura localizada do corpo das pessoas. Ela não é feita para emagrecimento. Então veja bem, se você está muito gordinho ou gordinha, mas eu digo muito gordinho, não com um pouquinho de sobrepeso, você deve primeiro perder esse peso para depois considerar a realização de uma lipoaspiração. Ok, pessoal? Então, lipoaspiração não é sinônimo de emagrecimento. É para tratamento da gordura localizada que você tem, pneuzinhos, barriguinha e outras regiões do corpo. A segunda coisa de lipoaspiração, então, continuando as 10 coisas de lipoaspiração que você deve saber antes de fazer a cirurgia de lipoaspiração. Fiz a lipoaspiração. Se eu ganhar peso, vou perder a minha cirurgia? E a resposta é sim e não. Então, na realidade, vai depender da quantidade de peso que você ganhou. E se você ganhar peso, veja bem, a região que foi operada e feita a lipoaspiração tende a ganhar menos gordura naquela área. Então você não perde completamente o resultado, isso dependendo, obviamente, da quantidade de peso que você ganhou. Se você ganhou pouco peso, não necessariamente você vai perder o resultado da sua lipoaspiração. Se você ganhar muito peso, talvez você perca, ou talvez essa gordura vá para regiões não operadas, não lipoaspiradas, e seu corpo pode ficar um pouco diferente do que ele sempre foi. Então esta é a segunda coisa que você deve saber antes de realizar a lipoaspiração. Qual é a terceira coisa que eu preciso saber antes de realizar uma lipoaspiração? Fica cicatriz após uma lipoaspiração? E é claro, toda cirurgia deixa uma cicatriz, porém no caso da lipoaspiração usamos cânulas muito fininhas, que são os equipamentos que nós usamos para retirar a gordura. Então ficamos com cicatrizes sim, só que cicatrizes muito pequenas, na base de 5 milímetros e poucas cicatrizes ao redor de áreas que nós vamos tratar. Então isso não deveria ser um grande impedimento para você fazer uma cirurgia dessa, dado que as cicatrizes são muito pequenas, tudo bem? Então ficam cicatrizes sim, mas elas são muito pequenas, não impedem que você considere a realização da lipoaspiração. Quarta coisa que você deve saber antes de realizar essa cirurgia, o período de recuperação ele é muito importante. Então falamos de cicatriz, que ficam, mas muito pequenas, falamos de retirada de gordura localizada e período de recuperação. É muito importante, então não faça essa cirurgia e vá logo tomar sol, ou vá fazer uma viagem, ou vá fazer uma atividade física antes do período recomendado. Respeite o período de recuperação, porque as complicações que ocorrem, principalmente ocorrem nesse começo de recuperação, nos primeiros meses de uma lipoaspiração, seja manchas de pele ou fibroses ou aderências, e isso tem relação direta com o seu cuidado de pós-operatório. Então, quarta coisa antes da lipoaspiração, respeite o período de recuperação, que vai variar Você decide. de alguns meses até um ano, dependendo de cada paciente. Sim. Quinta coisa que você deve saber antes de uma lipoaspiração, tudo é importante. Fale para o seu médico, caso você fume, é importante, aumenta o risco de complicações. Caso você tome medicações controladas ou não, isso é importante que seu médico saiba. Caso você tenha algum hábito, rotina, comunique ao seu médico, é importante que ele saiba o que você toma, o que você faz, para poder se programar e ter o melhor resultado para você. Sexta coisa que você deve saber antes de uma lipoaspiração, a gordura retirada de uma região pode ser transferida para outra região. É o que nós costumamos chamar de lipoenxertia ou enxerto de gordura, e também chamado de lipoescultura, porque você tira a gordura de uma região e transfere essa para outra. Mais comumente nós transferimos a gordura para a região dos glúteos, para o aumento e para a melhora do formato do glúteo. Porém, também podemos pegar essa gordura,
transferir para aumento do peitoral nos homens, por exemplo, para aumento do deltoide, que é esse músculo do ombro, tanto nas mulheres como nos homens, e para aumento de regiões ou tratamento de celulite. Toda depressão nós podemos preencher com essa gordura retirada da lipoaspiração. Olá! Olá, Marilene! À noite, tainha, vinho e muito sexo. Vamos falar hoje da 7ª coisa que você deve saber antes de fazer uma lipoaspiração. Várias áreas do corpo podem ser operadas no mesmo dia. Então eu recebo essa pergunta de muitos pacientes. Posso fazer abdômen, barriga, pneuzinho da lateral, culote? Pode fazer. Você pode fazer o que nós chamamos hoje de um conceito chamado de super body, em que você faz a lipoaspiração de todas as áreas de acúmulo de gordura localizada, desde a região da papada, que é o pescoço, das costas, da barriguinha, da região da axila, aqui do lado da mama, que acumula muito em vocês, mulheres, região da bananinha, embaixo dos glúteos, do bumbum, a região de culote, da coxa, da parte de fora, da parte de dentro. Todas essas áreas podem e devem ser tratadas no mesmo dia que você faz a sua lipoaspiração. 8ª coisa que você deve saber antes de realizar uma lipoaspiração é o limite de gordura que você pode ter retirado no dia. Então, por lei e por segurança, nós temos um limite de até 5 a 7%, dependendo da técnica, de gordura que pode ser retirada do seu organismo. Então, lembrando que lipoaspiração não é para emagrecimento. Então, você não vai fazer isso para retirar 10, 15, 20 quilos. Você pode tirar alguns litros de gordura e isso tem que estar dentro dessa porcentagem de segurança que nós temos no Brasil e que também de lei e por segurança para a sua vida. A 9ª coisa que você deve saber antes de realizar uma lipoaspiração. E tem casos de contraindicações de lipoaspiração. Então existem casos, por exemplo, hérnias abdominais. Hérnia é um buraco ali no músculo onde o intestino pode sair por aquele buraco, por exemplo. E se você fizer uma lipoaspiração, aí você pode ter realmente uma perfuração intestinal ou ter que a cânula entre dentro do abdômen, que é um medo de muitas pessoas. Mas isso nós conseguimos saber com os exames antes da cirurgia, para a segurança total das pacientes. Tem outros casos de contraindicação, pacientes com acúmulo de gordura visceral, aquela gordura interna que nós não conseguimos tirar externamente com a lipoaspiração. Essa seria outra contraindicação, entre muitas outras que o seu cirurgião plástico saberá te orientar. E a 10ª coisa que você deve saber antes de uma lipoaspiração. Posso associar a lipoaspiração com outras cirurgias? E a resposta é sim, claro e até desejável. Por exemplo, quando você faz uma lipoabdominoplastia, é a associação da lipoaspiração com a abdominoplastia. Uma lipoabdominoplastia de alta definição, então é a associação de uma abdominoplastia e uma lipoaspiração de alta definição, que é uma lipoaspiração mais refinada. Colocação de prótese de mama ou cirurgia das mamas e associação com a lipoaspiração. Você pode associar e deve ser, esse é o seu desejo, e dentro do peso ideal, claro. Não faça isso com um peso muito grande, porque muitas associações de cirurgia em pacientes com um peso muito grande aumentam muito o risco de vida desse paciente. Então, respondendo, você pode sim associar a lipoaspiração com outras cirurgias, mas ouça sempre o seu cirurgião plástico para ver se ele acha ideal e adequado para o seu caso. Se você curtiu esse vídeo, siga meu Instagram, meu Facebook, deixe o seu like e, muito importante, não esqueçam, tem um botãozinho de salvar que você pode salvar para assistir outras vezes ou mostrar para uma amiga ou um amigo seu. Então, eu queria agradecer, muito obrigado por vocês me assistirem e me acompanharem nas mídias sociais.